Irmãos, aqui é a sexta parte do meu testemunho. Quando eu comecei a pregar, né, Deus me levantou. Eu fui a Daniel de oração, né? Aí depois fui a cooperador na Deus Amor e comecei a pregar o evangelho. Aí começaram a me chamar, porque Deus já começou a me usar, né? Eu buscava muito com aquela frequência, aquela coisa toda. E eu vou contar alguns detalhes que eu passei aqui. Eu fazia a campanha em muitas igrejas, né? A Deus Amor trabalha com campanha. E ali eu fui ensinado, né, irmão? Tem que passar volta, aquela coisa toda, né? Eu achava que era o benefício da obra. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja, a igreja estava mega lotada, mega lotada. Os meus cultos eram muito cheio mesmo. Ficava gente assim, ó, aglomerado, tá? E teve uma vez que eu esqueci de pedir oferta, irmão. Eu dei tanto lugar para Deus que eu esqueci. Eu me lembro que o pastor da igreja, que a gente fala que é pastor, né? Mas no caso é cooperador. Gente, na Deus e Amor não tem pastor, tá? Quando você vê um cooperador dirigindo a igreja, ele é cooperador. Aí tem um diácono. Aí a gente chama ele de pastor porque tá ali no cargo, né? Um cargo eclesiástico. Mas a maioria é cooperador, a maioria é diácono, a maioria é simples, tá? Na Deus Amor não tem pastor assim, pastor. Tem que ter mais de 20 anos para ser pastor lá. A exigência deles é essa. E eu então ali, irmão, eu comecei a pregar, né? Deus começou a me usar muito, caía muitos demônios, muitos espíritos saíam de corpos, aquela coisa toda, que as pessoas vinham oprimidas, doentes. E eu esqueci de pedir oferta, estava tão bom o culto, irmão. Foi uma coincidência, né? Assim, na verdade, eu já tinha achado que o dirigente já tinha pedido oferta, o obreiro estava no púlpito, né? Mas eu fiz a minha parte, mas eu esqueci, né? Sempre tem aquela oferta final, pedir os votos, aquela coisa toda. Isso para você ver que o meu interesse estava nas almas, em ganhar almas. Naquele dia eu ganhei mais de 10 almas para Jesus, muito mais. Irmão, ele falou assim, você não pediu oferta, não? Aí eu falei, poxa, pastor, me perdoa. Era para me ter me lembrado ali. Eu estava tão usado ali por Deus, estava tão no poder de Deus que eu acabei esquecendo. Ele chutou o cofre da igreja, irmão. Você acredita? Na minha frente, ele deu um chute no cofre da igreja. Era para ter pedido um povo desse, você esqueceu de pedir tudo, voto. Ele ficou desesperado. E outra, o desespero dele era grande, mas a igreja era própria. Porque essa própria Deus Amor que eu estava pregando, eu ganhei um senhor para Jesus lá, que ele estava com câncer na próstata. Deus me usou para curar ele. Ele tinha um monte de terreno no bairro. E ele queria dar um terreno para mim, como gratidão pela cura que Deus me usou para curar ele. Eu falei, não vou aceitar, porque quem curou o Senhor foi Deus, não foi eu. Aí ele falou, não, meu filho, eu quero te dar, escolhe qualquer terreno que eu vou te dar aqui, eu tenho mais de 10 terrenos aqui, nessa rua aqui, ó, depois quando eu pregava lá, a igreja era alugada no começo, tá? Nessa rua aqui, a igreja, atrás da igreja aqui, tem mais de frente, de esquina, o que você escolher eu te dou, tá? Eu sou proprietário de vários terrenos aqui, tudo legalizado com escritura. Eu falei, Senhor, eu não quero. Faz o seguinte, dá para a igreja, que a igreja está de aluguel aqui. Ele mandou o pastor escolher o melhor terreno, na rua principal, atrás da igreja, que a igreja era alugada. Essa mesma igreja eu voltei a pregar depois que ele inaugurou, me chamando, não vamos inaugurar com você, poxa, conseguiu aqui o terreno. Você tá vendo? Deus me usou e o Senhor deu o terreno para a igreja. Essa igreja é em Jardim Gramacho, tá? Em Duque de Caxias. Aí o que acontece? Nessa aí que eu fico fazendo campanha lá, já que a igreja própria construiu aquela coisa toda, saiu do aluguel, todo mundo alegre, a igreja ficou bonita, né? Aí ficou legal, ele fez o escritório dele atrás do púlpito, né? Então ali, irmãos, o pastor, né, fez o escritório atrás do púlpito. Então ali, eu pregando nessa igreja, eu esqueci de pedir oferta, gente. Teve um pingo de consideração, chutou o cofre, chutou, igreja própria. Desculpa, agora que chutei, chutou o cofre, chutou o cofre da igreja, chutou. Eu fiquei olhando aquilo e falei, peraí, tem alguma coisa errada. Ele está chutando o cofre da igreja porque ele está preocupado com dinheiro, ele quer dinheiro. Pensei logo, ele quer dinheiro, pô. Agora eu falei, pastor, a igreja é própria, qual a preocupação? Não, porque eu tenho que dar dinheiro para a sede. E naquela época, todas as sedes fechavam seus relatórios, lembra os dirigentes? Fechavam seu relatório na sede, sucursal ou administrativa. Tinha que levar para lá. Aí nessa que levou para lá, todo mês tem que ter uma propina para o pastor, assim que trabalhava naquela época. Davam propina para o pastor da sede, porque o pastor cobrava uma propina para fechar o relatório por lá.
Era nessa que eles roubavam a igreja. Se o campo tivesse 35 igrejas, imagina, vamos botar assim por média, imagina cada um dando R$1.000. Tinha igreja que dava 2.000, aquela menorzinha dava 500, a outra dava 3.000, entendeu? Trazia para fechar o tal do relatório na sede. E o pastor tinha que conferir, o pastor da sucursal tinha que conferir, né? Hoje a administrativa que eles falam, né, mudou aí, mas naquela época era sede mesmo, sede filial e sede administrativa. A administrativa é o campo maior, a menor é a sede. Filial administrativa. Antigamente era assim, agora deve ter mudado. Então ali eles pegavam o dinheiro e faziam aquela farra, pastor comprando 3, 4 carros, comprando mansão, entendeu? Enquanto os dirigentezinhos ficavam com medo, que ele ameaçava, se não trazer eu vou trocar, hein? E outra coisa, eu já vi os pastores da Deus Amor falar na reunião, entre nós, dirigentes, que quem não trouxesse a cota do mês, ele aumentava. E quando trocava de dirigente, o pastor, quando entrava um, né, e saiu outro, ele aumentava a cota. Por exemplo, se a minha cota fosse 1.500, ele queria 2.000. Não vai trazer não? Aí ficava ameaçando. Se tu não trazer, eu vou te arrancar de lá. Entendeu? Como eu não dava nada e muitos ficavam preocupados comigo, né? Por que você não dá e não te arranca de lá? Eu falei, eu tenho Deus. Eu confio em Deus, entendeu? Na época eu comecei a dirigir igreja pequena, depois eu fui chegar nas grandes, né? Sempre trabalhando nelas também. Então eles viam alguma coisa em mim, eu não sei o que era. Eles tinham medo de pedir dinheiro para mim. Não sei, eu nunca falei mal de nenhum pastor, nunca entreguei ninguém, não tinha contato com ninguém da diretoria. Mas eles tinham uma coisa comigo, irmão, que eles me olhavam assim, não ficava me exigindo muita coisa não. O relatório, a cota lá que tem que pagar do relatório, mas propina, nenhum deles nunca me pediram. Tá? E só falava assim pra mim, quanto é que você pode trazer aí quando der, não sei o que. Aí eu ficava, pode deixar. Coisa errada, irmão, isso é coisa errada, nunca levei, nunca aceitei. E pra mim, eu trabalhava, se me trocasse da igreja, tava nem aí. Eu acho que era por isso, pô, se eu tirar ele, vai queimar, a diretoria vai ficar me perguntando por que eu tirei ele, vai ter um aperto aí. Então essas coisas, irmão, aconteceram, tá? E eu comecei a pregar, aquela coisa toda, Deus me usava muito. Minha mãe, né, caminhando, minha mãe aceitou Jesus comigo, tá? E ali eu fui pregando a palavra de Deus, eu fui ganhando almas, fui crescendo no ministério com todos os lobos. Passei muita luta com dirigentes, você não tem noção de quantos dirigentes de campo me perseguiam, tá? Me perseguiam assim, ficavam tentando me trocar, tentando me humilhar, mas não conseguiam, porque eu não dava dinheiro para eles. Então, irmãos, a Deus Amor funciona dessa forma. Até hoje deve ter essa lenga-lenga aí dentro. Tem uns santinhos, né? Tem um grandão aí, eu não vou falar o nome dele, que ele dirigia o capital de BH. Deve estar porque toda vez que ele sai do Rio, ele vai para BH. É BH Rio. Não bota ele no mais lugar nenhum, porque ele tem um poder aí dentro do Deus Amor. Como assim? Ele é conhecido, então se ele sair, vai sair um montão com ele. Então eles têm medo de, já tentaram até tirar ele. Já tentaram tirar ele, mas não conseguem. Ele aceita propina, de boa, só que é sonso, entendeu? Ele não fala que tem medo de ser gravado, mas aceita propina. E eu falo pra você, tudo isso eu vendo aquilo ali dentro da Deus Amor. E eu continuei pregando, continuei jejuando, continuei orando, fazendo a minha parte, mas chegou uma hora que cansa, tá? Quando chegou essa fase das conselheiras que foram pior. Quando entraram dessas mulheres para abrir cofre, para lacrar cofre em mão, é a pior época da Deus Amor, essa época. Como a igreja está sofrendo com isso. Porque aí entrou a corrupção das conselheiras, tá? E já na época que eu pregava, aquela coisa toda, veio entrando, aquela coisa toda. Então eu falo para vocês o seguinte, na segunda parte, na sétima parte do meu testemunho, eu vou contar como que as conselheiras fazem para destruir os dirigentes fiéis. Os pastores fiéis, aqueles que trabalham corretamente, e para tirar aquele que é fiel, para colocar o infiel, para eles roubarem a igreja. Que Deus abençoe vocês, deixe seu like, seu joinha, seu comentário é muito importante, irmão. Segue aí, se inscreva no canal, porque isso é muito importante, que você deixe o seu like, compartilhe, tá bom? E vamos fazer esse canal crescer. Deus abençoe, até a próxima.